Olá, pessoinhas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de noções de nutrição. Essa é uma das aulas mais gostosas do nosso canal. Vamos lá, então? Para a gente começar a falar de nutrição, primeiro a gente tem que entender o que são nutrientes. Nutrientes são elementos químicos essenciais para a nossa vida, ou seja, são elementos que a gente usa como base para fazer a manutenção do nosso corpo, tá? Eles são divididos em dois tipos, primeiro macro e depois micronutrientes. Encontramos nos alimentos esses nutrientes e eles têm uma função específica, ou seja, a gente usa cada um desses nutrientes para alguma coisa no nosso corpo. Bom, falando lá de macro e micronutrientes, macronutrientes, como o nome já diz, macro quer dizer grande, são os nutrientes de molécula grande, por exemplo, os carboidratos, as gorduras e as proteínas. O segundo tipo, então, os micronutrientes, são nutrientes de molécula pequenininha, por exemplo, as vitaminas e os minerais. Vamos lá, então. Para a gente falar, então, dos macronutrientes que encontramos aí na natureza, o primeiro deles é o carboidrato. E o carboidrato a gente acha em todas essas comidas deliciosas que estão aí nos GIFs na tela, tá? Eles também são conhecidos como hidratos de carbono e são substâncias orgânicas então naturais, que a gente acha na natureza, de origem vegetal. Então, a gente sempre vai ter um carboidrato vindo com origem em algum tipo de planta, tá? Não em um animal. Eles são os açúcares, como a glicose, a frutose, a sacarose e o amido, tá? Eles fornecem energia para o nosso corpo, mas em excesso são armazenados na forma de gordura. O carboidrato, ele é a nossa fonte primária de energia. Então, o corpo usa o carboidrato para realmente te dar força para fazer todas as atividades do seu dia. Só que você precisa de uma quantidade X lá de carboidrato, dependendo da tua rotina, da tua demanda. E quando você come além disso, o que não é muito difícil, quando você come além disso, o corpo reserva uma parte, né? Ele estoca na forma de gordura, e aí você engorda, e a outra parte ele joga fora na excreção, né? Nas fezes. O segundo tipo são as proteínas. A proteína é uma macromolécula formada por aminoácidos, então uma proteína sempre vai ser uma cadeia de vários aminoácidos de origem animal ou vegetal, tá? A gente consegue digerir essas proteínas através da desnaturação que ocorre com o ácido no estômago. Ou seja, proteínas são moléculas muito complexas. A gente diz que elas são muito enoveladas. E para a gente conseguir digerir isso aqui, a gente precisa quebrar, né, essa proteína em pedaços bem pequenininhos. E ela é tão resistente que a gente precisa do ácido clorídrico lá no nosso estômago para conseguir separar esses aminoácidos que formam essa proteína. Aqui exemplos, então, de alimentos onde a gente encontra proteína, então peixe, ovos, carnes, frango, bacon, tá? E elas fornecem material tanto para construção quanto como para manutenção de todos os nossos órgãos e tecidos. Por isso que quem faz musculação, quer aí crescer músculo, come bastante proteína, porque esses aminoácidos que estão lá na proteína, né, que constroem essa proteína, vão ajudar na manutenção dos músculos que essa pessoa quer desenvolver lá com a musculação. O terceiro tipo é a gordura, tá? Que todo mundo acha que é vilã, mas ela é extremamente importante para o nosso corpo. Ela também é uma fonte de energia, mas ela é uma fonte de energia secundária, porque para o corpo é muito mais fácil digerir, tirar a energia do carboidrato do que da gordura, mesmo que a gordura tenha um potencial energético maior, tá? São substâncias também de origem animal ou vegetal, formadas por triglicerídeos, ou seja, um lipídio simples. Ela serve como reserva e fonte de energia, e lá no intestino, essa gordura ela ajuda a veicular e facilitar a absorção de algumas vitaminas. Então, para você absorver algumas vitaminas no seu intestino, você precisa da presença da gordura lá. E a gente acha, então, nos queijos, manteigas, óleos, no abacate também riquíssimo em gordura, nas nozes, castanhas, tá? E aí, falando de micronutrientes, as vitaminas e minerais, que a gente acha aí em todos os alimentos, mas eu coloquei aqui alguns exemplos de vegetais,
porque eles não estavam presentes nos outros slides, tá? Mas são nutrientes que são necessários para a manutenção do organismo, mas em menores quantidades. Então, comparando vitaminas e minerais com carboidratos, proteínas e gordura, você precisa de muito menos vitaminas e minerais do que precisa das outras macromoléculas. Eles são compostos orgânicos que não são produzidos pelo organismo, por isso que você precisa buscar aí de fontes externas. E são essenciais para o funcionamento de todos os processos fisiológicos do nosso corpo. E aí, que para a gente terminar a nossa aula, vamos encarar aqui alguns alimentos fofos e pensar no que a gente encontra nesses alimentos. Por exemplo, aqui uma fatia de pão, ela é quase que puramente carboidrato, né? Aqui esse franguinho assustado, uma proteína. Este hambúrguer dançante, aqui a gente acha nele então carboidrato no pão, proteína no hambúrguer, tá? O alface também é um carboidrato. E é claro que a gente tem vitaminas e minerais na carne, no alface, no pão, tá? O ovo aqui, na clara, a gente encontra 100% proteína. Já a gema, a gente tem uma composição muito grande de gordura. Aqui é um pote de manteiga de amendoim. A gente vai achar muita gordura, tá? Aqui um melzinho. No melzinho a gente acha muito carboidrato, tá? Puramente açúcar. E por aí vai, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas nos comentários e até a próxima aula. Tchau!